dia para você que está acompanhando agora a nossa EBD, na Segunda Igreja Batista em Fragoso. Seja bem-vindo ao nosso canal e gostaria de me apresentar. Eu sou Fernando e trabalho como professor na classe dos jovens casados há alguns anos e fui convidado pelo nosso irmão Mike, o diretor da nossa EBD, para estar ministrando a lição de hoje. E gostaria de agradecer o convite pela lembrança do irmão e saber que eu estou ciente da responsabilidade que é de levar a palavra do Senhor, né? Transmitir os ensinamentos do Senhor. E gostaria de começar a nossa lição de hoje fazendo uma oração, tá? Você pode orar comigo? Você que está na tua casa, você que está no trabalho. Nós estamos hoje no ano de 2023, no finalzinho de janeiro de 2023, mas eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que, de certa forma, da mesma maneira, o Senhor possa estar abençoando a sua vida, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã, Senhor, por esses dias que estamos vivendo, Senhor, pela liberdade de pregar a Tua palavra, Senhor. Eu venho te pedir pelo Teu povo nessa hora, que está se dedicando a estudar a Sua palavra, que o Senhor possa estar clareando, Senhor, as dúvidas, Senhor, que o Senhor possa estar tirando, Senhor, aquelas coisas que possam estar atrapalhando, Senhor, a nossa comunhão contigo, Senhor. Que ao debruçarmos na Sua palavra hoje, Senhor, nós possamos estar cientes, Senhor, da nossa pequenez e da Sua grandiosidade, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor, falando aquilo que Tu tens para a Sua igreja, aquilo que Tu queres para a Sua igreja. Eu me coloco mais uma vez como instrumento nas Suas mãos, que o Senhor possa estar abençoando a minha vida. Abençoa também os ouvidos daquelas pessoas que estarão ouvindo a Tua palavra, Senhor, em qualquer tempo, Senhor. Que não pela minha voz, não pelo meu ensino, mas simplesmente pelo Seu Santo Espírito, elas possam estar tendo contato contigo. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós estamos no primeiro trimestre de 2023 e estamos estudando como base a revista Compromisso. Você pode ver aqui, eu não sei se está focando bem, a revista Compromisso, que ela está falando sobre a chamada para adoração. Ela está tratando sobre os livros, 3 livros que não são tão estudados assim por nós cristãos, que são os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Mas para falar desses livros, eu gostaria de contar alguma coisa, um breve panorama histórico a respeito desses livros, tá? Então, para a gente começar, Levítico, Números e Deuteronômio fazem parte do que nós chamamos do Pentateuco. Quando a gente fala a palavra Pentateuco, a gente pode entender a ideia de 5 livros, de Penta, né? 5 livros, Pentateuco. E esses 5 livros, a autoria desses livros, na sua grande maioria, é atribuída a Moisés, e inclusive parte deles é dada diretamente mesmo pelo Criador. A gente observa assim um momento ímpar na história humana, onde Moisés fala com Deus e ele entrega parte das suas orientações para o povo, ali no Monte Sinai, por exemplo. Então, e o objetivo desse livro é contar um pouco da história desse povo, do povo hebreu, certo? Então, o autor fala sobre a criação do mundo. Isso a gente observa no livro do Gênesis, né? Gênesis, o próprio nome significa a criação, no princípio, né? O princípio de tudo. E onde Deus cria as coisas, cria o mundo, cria o céu, cria o planeta, cria a vida e cria o ser humano. E conta também a experiência negativa que aconteceu no espaço onde Deus havia reservado para o homem, que era o Jardim do Éden, onde acontece o pecado, onde entra o pecado, né, através da figura de Satanás, personificada na serpente, que consegue convencer Eva, que por sua vez convence Adão, e ambos cometem pecado, e por causa disso, eles e toda a humanidade sofrem a sua consequência. Mas é interessante notar também que no decorrer do livro de Gênesis,
Deus, ele, embora tenha tirado o ser humano do Jardim do Éden, ele sempre se aproximou do ser humano. A gente observa isso após o dilúvio, no momento do dilúvio, onde Deus ele sempre separa para si uma semente da humanidade. E nesse caso ali a gente observa na Arca de Noé, que era o lugar onde havia a salvação, era o refúgio que Deus propiciou para a humanidade, aquelas pessoas que creram. No caso ali a gente observa a presença de Noé e seus familiares, certo? E mais à frente também nesse livro do Gênesis a gente observa a história de um homem chamado Abraão, que era um homem de fé, e através desse homem Deus fez uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação. Até então a gente também é interessante a gente observar que Abraão era um nômade, ele não tinha um território, ele vivia junto com caravanas, né? Ele e o seu povo, e as tribos, né? E essa promessa que Deus fez para ele, Deus conseguiu provar a fé que Abraão tinha através de um sacrifício que ele pediu a ele, que foi do seu filho Isaque, que você já conhece a história, eu recomendo que vocês leiam no livro do Gênesis. E sua esposa era estéril, ele conseguiu dar à luz já na sua velhice a Isaque, e de modo que Deus providencia um cordeiro. E aquele sacrifício acontece e tal, e assim é permitido a Abraão dar prosseguimento à sua linhagem, que foi prometida pelo próprio Senhor. E mais à frente, essa promessa de Isaque foi transferida para o seu filho, Jacó, que também é conhecido como Israel. Então, quando a gente fala de povo de Israel, a gente está dizendo povo de Jacó, certo? Então, esses eram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Aí nós vemos uma outra passagem muito interessante no livro do Gênesis, onde Jacó teve 12 filhos, que mais tarde dariam origem às 12 tribos de Jacó, ou às 12 tribos de Israel. E esses filhos, além dos 12, ele teve um filho menor, que era José, o mais novo, né? E houve uma questão de ciúme entre os irmãos. Aí, resumindo a história, os irmãos venderam José para mercadores, e José foi parar no Egito. E lá no Egito, ele cresceu, ele prosperou a um ponto de chegar a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. E eis que acontece uma grande fome na terra, e no Egito havia comida para o povo. Então, Jacó, sabendo disso, envia os seus filhos até o Egito na intenção de comprar alimentos para sua família. E tem toda uma história que no meio do caminho eles encontram um irmão que outrora eles haviam vendido. E esse irmão estava numa posição de destaque lá em Israel. No Egito. Ele estava numa posição de destaque, e acontece que, por intermédio dele, Faraó convida os irmãos também para que morem no Egito, e assim eles ficam livres da fome. Eles prosperam, aí a nação começa a crescer, e o tempo passa, e nisso que o tempo passa, José morre, os irmãos de José morrem, mas fica a descendência desses irmãos de José, das 12 tribos. E em determinado momento, surge um monarca no Egito que não conhecia a história de José, e começa a olhar os hebreus com um olhar de medo, porque ele vê que eles são muitos homens e tal, e ele tinha medo que, em determinado momento, eles poderiam se revoltar contra os próprios egípcios. E daí, então, ele promove uma caçada, né, aos hebreus, da seguinte maneira: ele queria que matassem os meninos. Nasceu o menino
ele deu ordem para que fosse morto. Por quê? Porque ele sabia que a força do exército era evidenciada na força dos homens, não é? Naquela época. Então, na cabeça dele, acabando com os homens, o exército egípcio prevaleceria numa eventual levante, né? Uma insurreição, né? Desse povo hebreu contra os egípcios. Daí a gente começa a entender o projeto de Deus na vida de uma outra pessoa, que era Moisés. Aí começa a história de Moisés, que foi uma pessoa escolhida por Deus para que fosse o libertador desse povo. E Moisés, quando você começa a se deparar com a história dele, a gente percebe que ele foi separado por sua mãe. Ela teve Moisés, vamos dizer assim, de maneira clandestina, né? Ela teve e guardou Moisés à margem do rio até que Moisés foi descoberto pela filha do faraó. E assim ele foi cuidado dentro do palácio, tendo a mesma educação que os egípcios, que a corte egípcia tinha, comendo da mesma comida. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a sua mãe tinha sido convidada para ser a sua ama. Então ele estava ao mesmo tempo dentro do palácio, mas sendo cuidado pela sua mãe, que passou para ele todos os ensinamentos a respeito de Jeová, de Deus, né, do povo hebreu, da sua peregrinação, tal, das 12 tribos. E Moisés conhecia tudo isso através da sua mãe. O tempo passou, aí Moisés presenciou uma situação em que um egípcio estava açoitando um irmão seu, um hebreu, e naquele momento ele não se conteve, agrediu, só que acabou tirando a vida daquele egípcio. E como aquilo foi descoberto, ele fugiu. Ele fugiu e foi para Midian. Aí lá ele constituiu família, até que num determinado momento Deus toca no coração de Moisés para que ele volte, para que ele seja o libertador do seu povo. Aí a gente vê a história de Moisés voltando, já com sua família, com seus 40 anos. Ele volta, se apresenta a Faraó e pede. Aí que é interessante, tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. Qual foi o pedido que Moisés fez a Faraó? Ele disse o seguinte, ele apenas transmitiu uma ordem de Deus. Ele falou assim, liberta meu povo para que ele possa ir até o deserto e prestar culto ao meu povo, ao meu Deus, no caso. E evidentemente que Faraó negou, aí vocês conhecem o desenrolar da história, né? Até que houveram 10 pragas que foram lançadas, e na última praga foi a praga da morte dos primogênitos, em que Deus dá uma ordem a Moisés para que a casa de todo hebreu fosse aspergido sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, né? Na porta, ao redor da porta, que onde houvesse aquele sangue, o anjo da morte não passaria e não haveria morte naquele local de primogênita. E assim foi feito, né? E por conta disso, mais tarde foi celebrada a festa da Páscoa, que, resumindo, quer dizer Páscoa, passar por cima, seria uma alusão que o anjo da morte passaria por cima da casa onde tivesse o sangue aspergido nos umbrais da porta, né, nas portas. E com isso o povo foi liberto. Aí acontece aquela saída triunfal, o Mar Vermelho se abre no deserto, porque Faraó deixa o povo sair, mas num determinado momento ele sai à caçada do povo, e quando ele começa a alcançar o povo se vê diante do mar e não tinha o que fazer, e Deus dá ordem a Moisés para que o mar se abra, e miraculosamente, de maneira espetacular, o mar se abre e o povo sai. Então até aí acho que a história é muito conhecida para a gente, né? Então você tem, já contei parte da história do Gênesis e parte do Êxodo. A palavra Êxodo significa justamente essa
transferência populacional, essa massa populacional de um lugar para o outro. No caso do povo de Israel, esse deslocamento do Egito até chegar à Terra Prometida. Isso diz respeito ao Êxodo. E para que isso acontecesse, Deus ele se manifestou de maneira assim sobrenatural, de maneira física, que até então ele não se manifestou para ninguém. Foi naquele período daquela peregrinação no deserto. Deus se apresentou assim 24 horas para o povo, de modo que eles percebessem isso fisicamente. Foi no caso durante a noite, Deus se transformava, Deus se fazia presente com eles através de uma coluna de fogo que os aquecia no deserto. E durante o dia, uma nuvem que os cobria e protegia das incidências dos raios solares. A gente sabe que o deserto é uma área de extremos, né? É muito inóspito, porque durante o dia é um calor muito forte, durante a noite a temperatura também muito fria, muito extremo. Então Deus estava com eles ali, eles viam isso. Nenhuma nação da terra presenciou a ação de Deus tão assim visível igual ao povo de Israel. Isso testifica mais uma vez que era um povo especial, um povo escolhido por Deus, certo? Então daí a gente observa que o povo passa 40 anos nesse deserto, aí que a gente começa a perceber a importância desses 3 livros. Por quê? Esses 5 livros, na verdade, são chamados de o Pentateuco, eles também são conhecidos como a lei. Por que eles são chamados assim, de a lei? Então, meus irmãos, imagina uma multidão de pessoas convivendo num deserto, sem regras, certo? Eu imagino que aconteceria uma confusão muito grande, né? Pessoas vivendo no deserto, com privações e sem regras. Aí Deus se apresenta para Moisés e entrega para Moisés um resumo inicialmente, que seriam esses 10 mandamentos. São essas leis é o resumo das leis. Essas leis a gente pode... Os teólogos dividem essas leis como leis morais, leis cerimoniais e leis civis também. Tem o relacionamento de moral, a essência de Deus com os homens, né? Leis cerimoniais, leis que dizem respeito aos aspectos de culto, da adoração, e leis civis também, que dizem respeito à convivência entre os seres humanos. A lei com relação a roubo, com relação a adultério, com relação a homicídio, né? É como se fosse um código penal também. Então isso tudo, esses 5 livros são chamados de a lei, por isso. E qual é a importância desse livro? Essa importância que esses livros eles constituem a base da religião judaica e essa, por sua vez, é a base da religião cristã, que é a nossa religião, o cristianismo. Então, para a gente conhecer muitos aspectos do cristianismo hoje, é fundamental que se conheça a origem de tudo. E a origem de tudo se dá justamente nessa lei que foi transmitida por Deus a Moisés ali para que fossem transmitidas para o seu povo. Por exemplo, é muito comum a gente ver na Escritura Sagrada, ou a gente falar até hoje, que Jesus é um cordeiro que tira o pecado do mundo. O próprio João, né? João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão Cordeiro de Deus, essa expressão não foi por acaso. Ela tem a ver com um assunto que nós vamos tratar hoje, sobre o sacrifício, sobre os holocaustos. Que no sacrifício era oferecido a vida de um cordeiro para que houvesse a expiação do pecado da pessoa que ofereceu aquele cordeiro. O que é expiação? Expiação é o pagamento por uma transgressão. Uma pessoa, no caso ali o cordeiro, estaria assumindo a transgressão ou o pecado da pessoa que estaria oferecendo a sua vida, certo? Então, e a gente vê que Jesus é o nosso cordeiro, é o cordeiro que tira o nosso pecado. Quando a gente viu lá
na Páscoa, que eu falei um pouco antes, o sangue era aspergido nas portas da casa, né? Era o sangue do cordeiro. E o sangue de cordeiro traz vida, nos livra da morte. Não é isso? E nós acreditamos que somos salvos por intermédio do sacrifício do próprio Jesus, porque ele é o cordeiro que nos traz vida. Então, após essa pequena introdução, a gente pode abrir a nossa Bíblia agora no livro de Levítico. E como eu disse para vocês, nós estamos estudando a revista Compromisso. Nós estamos na lição 5. A lição 5 diz, Deus instrui aos seus adoradores. Então, diz respeito às instruções que o povo teria que aprender para conduzir o culto, né? As questões de culto, as questões de adoração. Então, quando a gente abre a nossa Bíblia, lá no livro de Levítico, uma coisa interessante antes de começar a ler propriamente o livro. A palavra Levítico, ela vem da Septuaginta, a tradução. Quando você fala de Levítico, ela vem automaticamente na nossa mente o nome de uma pessoa, de Levi. Você concorda comigo? E essa tribo de Levi, ela foi a tribo que foi responsável, né, que recebeu essa incumbência de conduzir os atos de culto do povo. Por isso daí surgem os levitas, os filhos, os descendentes de Levi. Então os atos de culto eram ministrados por eles, enquanto os outros cuidavam da terra, cuidavam da plantação, cuidavam do gado, cuidavam do trabalho, a incumbência deles era exclusivamente as atividades de culto. Então, atividades cerimoniais de sacrifício, atividade de adoração, o cântico. Daí que muitas pessoas chamam os cantores hoje, né, os músicos de levitas. É uma associação que eles fazem. Mas vamos então abrir a nossa Bíblia. No primeiro capítulo do livro de Levítico, a gente vai observar algumas instruções, né, a respeito dos sacrifícios. Os sacrifícios a gente pode, no livro de Levítico, a gente vai ver sacrifícios que são os holocaustos, as ofertas, que podem ser pela culpa, ou oferta de paz, ofertas pacíficas, e a gente vai ver também os sacrifícios, né? Então, essas maneiras onde havia a remissão do pecado do povo, né? Através dessas três modalidades. Então, vamos começar pelos holocaustos. Livro de Levítico, capítulo 1, e a gente vai dissecando alguns versículos. Vamos lá, então, ó. No versículo 1 diz assim, Levítico 1, versículo 1. Os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis das vossas ofertas de gados, vacas e ovelhas. Então aqui fala sobre os animais que deveriam ser sacrificados. Se a sua oferta for holocausto de gado, aí ele explica como é que deveria ser feita essa oferta. Se for gado, mais à frente ele vai falar, se for vaca, se for ovelha, né, o cordeiro, aí tem as suas especificidades, né? A gente observa aqui, ó, interessante, logo no começo, no versículo 3, ó, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, mas que macho? Deve ser um macho sem mancha, e à porta da tenda da congregação oferecerá e de sua própria vontade perante o Senhor. Outro ponto importante, nós observamos no versículo 4, que diz, ó, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então, é uma simbologia. A pessoa que estaria sacrificando colocaria a mão na cabeça do animal, né? Simbolizando o seguinte, eu estou transferindo o meu pecado para esse animal, e esse animal vai pagar pelo meu pecado. Aí, mais à frente, ó, no versículo 7, os filhos de Arão e os sacerdotes porão fogo sobre o altar
e pondo em ordem a lenha do fogo, explicando como é que eles deveriam proceder até para acender o fogo do altar, como é que deveria ser feito. Então, no versículo 8, ó, também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Aí ele está explicando como é que deveria ser colocadas as etapas, né? E uma outra coisa interessante é que quando a gente pega no versículo 9, ó, no finalzinho, ó, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Aí, uma breve definição, o holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No versículo 9 fala que a oferta é queimada. No versículo 13 diz assim, ó, no final também, ó, e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. E mais no versículo 17 também diz, ó, no finalzinho, queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimado de cheiro ao Senhor. Então, tem um outro capítulo também, que é o capítulo 8, né? 6, perdão, o capítulo 6 fala sobre esse holocausto. Lá a gente vê que esse animal deveria ser completamente consumido, tudo, não sobrava nada. Por quê? Porque não deveria sobrar nenhuma mácula, nenhum resíduo daquele pecado. Então o holocausto ali, esse sacrifício, era uma simbologia do restabelecimento da comunhão da pessoa que ofereceu o pecado com Deus. Senhor, estou aqui, a partir de agora eu quero um recomeço. Eu cometi um pecado, tal, estou oferecendo sacrifício por isso, então morre tudo aqui. Então, com esse sacrifício, a pessoa tem uma chance de um recomeço da sua trajetória, tá? Aí um outro tipo de sacrifício a gente observa com as ofertas. Está escrito lá o procedimento está relacionado, está mencionado no capítulo 2, oferta de manjares. Então aqui a gente já observa a questão dos grãos, a questão do pão, a questão do azeite. Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia, no capítulo 2 de Levítico, a gente vai observar, vamos discorrer alguns versículos, ó. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, sua oferta será e flor de farinha, nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite e de todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor, como a mesma expressão que foi usada nos holocaustos, né? No versículo 3. E o que sobejar, ou seja, o que sobrar da oferta de manjares, será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. E quando oferecerem essa oferta de manjares cozida no forno, será de bolos ágimos de flor de farinha, amassados com azeite, coscorões, ágimos untados com azeite. A sua oferta for feita de manjares cozidas, tal. Aí vai explicando, né, como é que deve ser feita o preparo desse alimento, né? E a gente vê aqui interessante, no versículo 9, aí o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e queimará sobre o altar a oferta queimada com cheiro suave ao Senhor, e o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, como coisa santíssima é de oferta queimadas ao Senhor. Então a gente observa aqui o seguinte, lembra que eu falei para os irmãos lá no começo, que cada tribo tinha suas atividades, atividade pastoril, atividade de agricultura. Os levitas não, os
da tribo de Levi, eles eram responsáveis exclusivamente, eles eram separados para cuidar das coisas de culto. Então, eles não tinham como, naquele contexto, de ter uma outra atividade para a sua sobrevivência. Então, o que a gente observa? O holocausto, as ofertas, né, o sacrifício, ele servia também como remissão, uma oferta para remissão do pecado do povo, e da mesma forma o que sobrava era utilizado para a manutenção daquelas pessoas, dos filhos de Levi. Então, a carne, o pão, o trigo, o azeite, isso também era, o que sobrava era direcionado para a tribo de Levi, para a manutenção da tribo. É até uma referência, por analogia, que acontece hoje com as igrejas, com parte das ofertas. Parte das ofertas que as igrejas arrecadam, ela deve ser utilizada para a manutenção da obra, certo? Naquele caso ali, ainda mais naquele caso que, diferente dos tempos de hoje, não existia o Estado era diferente. A formação do Estado naquele momento ali, vamos dizer assim, vamos usar a palavra Estado aqui. Você não tinha uma lei previdenciária, você não tinha arrecadação igual a gente tem hoje, né? Então, o templo, ele, além de ter uma função espiritual, ele tinha a função social também e a função de manter aqueles levitas. Bom? E uma outra modalidade que era oferecida, além do holocausto, das ofertas, eram os sacrifícios que poderiam ser de culpa e sacrifício de paz. Esse sacrifício de culpa ou sacrifício de paz, a gente observa esses sacrifícios a partir do capítulo 3. Ó. Sacrifício de paz, né, ou das graças, vamos ver. Capítulo 3, versículo de 1 em diante. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, sacrifício de paz, né? Se oferecer de gado, macho ou fêmea, e oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá sobre a sua mão, a mão sobre a sua cabeça, a cabeça da oferta, né? Aí a oferta será sacrificada, e o sangue da oferta aspergido, tal, de modo que esse sacrifício será aceito, né, por Deus, e a transgressão da pessoa que ofereceu esse sacrifício passará para aquele animal, certo? E parte daquela oferta também é destinada à manutenção da tribo de Levi, né? Daqueles operadores do culto, vamos dizer assim, né? Dos oficiais de culto, daquelas pessoas que tinham a sua vida intensa, né, com relação aos sacrifícios de culto. E não era igual é hoje. Hoje nós temos nas nossas igrejas, a gente faz uma analogia do templo, né, dos levitas com a nossa igreja. O templo funcionava 24 horas, eram sacrifícios, eram atividades de cânticos, era a liturgia. Então, era uma atividade bastante cansativa e eles não tinham uma outra fonte. Então, eles dependiam daquele sacrifício, os levitas, certo? Mais adiante, a gente já está caminhando para o final dos tópicos, né? Seria com relação à unção. Unção, adoradores plenamente habilitados. Então, ó, nos primeiros tópicos a gente estudou sobre holocaustos, sobre ofertas e sobre sacrifícios. Então, era a maneira como o povo deveria escolher o sacrifício para a remissão dos seus pecados. Então, dizia a respeito do povo chegar diante de Deus. Nesse próximo tópico, a gente vai falar sobre a unção. E a gente vai estar, o texto está se dirigindo agora para os levitas, ou seja, para os adoradores, aquelas pessoas que procediam com o sacrifício. Como que deveria ser o preparo dos levitas? Isso é interessante para a gente também, que chama para a gente a responsabilidade da questão da santidade. Como nós devemos nos apresentar hoje, né? Não com sacrifício de animais,
mas a gente se apresenta diante de Deus, né, como obreiro aprovado, como diz a palavra. A gente deve buscar sempre essa santificação. Então vamos ler a maneira através da qual Deus exigia que os sacerdotes, né, que os levitas, eles se apresentassem. Esse texto a gente vai observar no capítulo 8, tá? Vamos ler então no capítulo 8 do livro de Levítico. A partir do versículo 1, nós vamos lendo e vamos tecendo alguns comentários que a gente achar importante a gente grifar. Então, lembrando que a unção diz respeito à consagração dos levitas para que fosse prestado o culto. Como eles deveriam se preparar para proceder assim com o sacrifício, né? Vamos lá então. Levítico, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Tá? Consagração de Arão e de seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos, e o azeite da unção. Guarda bem essa expressão assim, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação. Ó, o azeite e o novilho, tá? Guarda esses dois elementos aqui, são importantes. O novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o 6 de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés, a ordem do Senhor foi o seguinte. E Moisés fez chegar, versículo 6, a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Não é isso? Observa. Jesus falando: eu sou a água da vida. Você viu essa expressão? Lavou com água. Ó. E o vestiu a túnica, e cingiu-os com cinto, e pôs sobre ele o manto, também sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim, o turim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente observa aqui que Moisés chamou Arão e seus filhos e colocou neles a veste sacerdotal. Então aquele momento era um momento especial, era um momento em que os sacerdotes eles fariam o papel deles. Qual era o papel importante do sacerdote? A gente costuma escutar na Bíblia, abrir um parêntese aqui, a respeito de 2 ofícios importantes. A gente costuma ouvir dos profetas, a respeito dos profetas, e a gente costuma ouvir também e falar a respeito dos sacerdotes. Qual era a grande diferença entre o ofício profético e entre o ofício sacerdotal? A diferença era essa. Toda vez quando Deus queria se dirigir ao seu povo para dar alguma instrução, para falar alguma coisa ao seu povo, ele usava um profeta, certo? Aí é interessante observar também que esse profeta, quando começava a falar, e ele estava revestido e investido do Espírito de Deus, ele dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, ou então assim diz o Senhor Jeová, que criou o céu e a terra. Sempre dizia assim diz o Senhor. Por quê? Quando ele usava essa expressão, ele estava se esvaziando de si mesmo e dizendo: neste momento, quem está falando não é o profeta. Não é o profeta Isaías, não é o profeta Ezequiel, Daniel, Oséias, ou qualquer outro que a gente conheça. Naquele momento, quem estava se dirigindo ao povo era o próprio Deus. Então a expressão usada era essa: assim diz o Senhor, né, Deus. Então o que eu quero dizer com isso? O ofício profético era uma maneira onde Deus
se apresentava para o povo. Então era uma coisa que era um conceito, né, de cima para baixo. Era Deus do céu orientando o seu povo. Então, toda vez que Deus, que a via era de cima para baixo, era de Deus para com o povo, era usado um profeta. E o sacerdote era exatamente o contrário. Toda vez que o ser humano precisava se dirigir a Deus para pedir perdão pelos seus pecados, entrava então em ação a figura do sacerdote. Então, o ofício sacerdotal era justamente fazer a ponte que foi rompida lá no Éden, como eu havia dito lá na introdução, onde Deus estabelece essa comunhão. Então, ele era usado a figura do sacerdote. Então, havia toda uma prescrição de cuidado, porque esse sacerdote ele estaria se apresentando na presença de Deus, na presença do Poderoso. Aí, quando você vai ler mais o texto, você vai ver que esse sacerdote, existia um sumo sacerdote que ficava durante um ano se purificando, para que quando ele se apresentasse no Santo dos Santos, que era uma parte naquele caso ali do tabernáculo, né, da tenda, uma vez por ano ele se apresentava pedindo perdão pelo pecado de todo o povo, e nesse momento ele tinha que estar puro para se apresentar puro diante de Deus, senão a presença de Deus, a santidade de Deus fulminaria aquele sacerdote naquele momento. Então a gente vê que as coisas de Deus, as coisas sagradas, são coisas sagradas e devem ser feitas com seriedade, com santidade. Deus requer santidade. Ele fala, né, sede santo, porque eu sou santo. Isso é o próprio Deus falando. Então, a questão da santidade, a questão da purificação é uma coisa que deve ser levada muito em conta quando o culto é dirigido entre os homens a Deus. O que nós fazemos hoje na igreja? Quando nós vamos no domingo na igreja, qualquer outra celebração, nós vamos receber um culto? Não, nós vamos oferecer um culto a Deus. Seja de gratidão, seja de um culto de louvor, né, um culto de reconhecimento à majestade de Deus, mas toda vez que nós vamos nos apresentar a Deus, é necessário que nós venhamos rever o nosso comportamento, as nossas atividades, o nosso proceder diário, para que ele esteja de consonância com a palavra de Deus. Então, da mesma forma, era procedido com o sacerdote. Então, a gente viu aqui a questão do azeite. O azeite era... A gente vê também essa figura no Salmo 23, né, onde Davi fala, né, como óleo precioso, o óleo que desce sobre a barba de Arão, justamente esse Arão aqui, que durante o culto, ele se preparando para se apresentar a Deus, ele deveria ser purificado. E esse azeite simbolizava nada mais, nada menos que a purificação através do Espírito de Deus. Tá? Nesse momento eles conheciam, sabiam que era o Espírito de Deus, que mais à frente, lá no surgimento da igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos, veio ser derramado sobre toda a carne, que seria o próprio Espírito Santo, certo? Então, prosseguindo no nosso texto aqui, ó, o sacerdote deveria ser todo preparado, né? Aí, ó, no versículo 10, então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar de todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes nas túnicas e cingiu com cinto e apertou as tiaras, toda a indumentária, né, toda a roupa sacerdotal, né? E depois acontece uma coisa bem interessante, né? Lá no versículo, a partir do versículo 28, né? Deixa eu ver aqui, ó.
É no versículo 21, né? Porém, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, o holocausto, o cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou fazer, né? Então a gente observa que Deus, ele aceitava essa oferta, que tinha que ser uma oferta de purificação, tem que ser uma oferta sincera, né? E é isso que Deus quer do seu povo hoje, né? Um culto que seja uma oferta, que seja um culto racional, que você saiba o que você está fazendo, né? Só que aconteceu uma coisa ali e a gente pode observar também aqui, ó, no capítulo 9, depois do sacrifício, né, de toda a preparação que foi feita, no capítulo 9, no versículo 24, aconteceu uma coisa inusitada. Vamos pegar do versículo 23, então, 9 e 23. Ó. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Como que apareceu a glória do Senhor? Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram, caíram sobre as suas faces. Então eles viram, assim, a glória de Deus se manifestou, ou seja, Deus recebeu aquele sacrifício. Eles ofereceram culto a Deus e saiu fogo. Eles não precisaram botar fogo, Deus mandou fogo e consumiu aquele fogo. Vocês lembram também de Josué, né? Elias orando, né? Perdão. Elias ora e aquele fogo é consumido, aquela fogueira é consumida, né? Através da oração dele. Então aconteceu isso aqui. Através da manifestação espetacular de Deus. Moisés e Arão entram na tenda e quando eles voltam, o próprio Deus manda fogo e consome aquele fogo. Consome aquele holocausto. E mais à frente, ele fala também sobre uma expressão que ele usa, é a questão do fogo estranho. Ele fala sobre dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso, e ali trouxeram fogo estranho perante o Senhor, que o Senhor não lhes ordenara. E logo saiu fogo diante do Senhor, os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ou seja, tudo que Deus queria que fosse feito, ele tinha ordenado. Ele deu passo a passo do procedimento. Ele disse, eu quero que seja feito assim. O cordeiro, o azeite, o fogo, o sacerdote, a purificação, assim. Nada mais. Aí eles pegaram do seu próprio fogo lá, fizeram e foram fazer uma coisa, tentar oferecer um culto que não estava previsto. Então Deus, aquilo não agradou a Deus, ele chama de fogo estranho, e de forma que Deus consumiu aqueles dois diante do povo ali. Uma coisa parecida também aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, né? com Priscila e seu esposo, que tomaram parte de uma oferta que não era para eles, né? E o fogo, eles foram consumidos assim, diretamente pelo poder de Deus ali na frente de toda aquela igreja ali, no começo da igreja. Então, meus irmãos, concluindo, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, o sacrifício. Qual o objetivo desse sacrifício? Esse sacrifício, o objetivo dele foi restabelecer a comunhão entre Deus e os homens. Simples. Né? A comunhão havia sido quebrada pelo pecado, né, que foi introduzido. Então não havia mais comunhão entre o homem e Deus. Então aquele sacrifício propiciava a purificação do ser humano para que uma nova etapa na sua vida, né, que houvesse uma nova etapa. Então a expiação, aquele pecado, saiu dele e foi consumido. Esse foi um ponto interessante. Uma outra coisa interessante fala com relação à manutenção da igreja, naquele momento ali, né, não da igreja, sim, mas do templo,
que aquela tribo de Levi especialmente, ela vivia do que sobrava do sacrifício. Da mesma forma, hoje a gente deve ter essa consciência com relação à igreja, com relação à obra missionária, que é fundamental, que a gente desde criança a gente observa isso na Bíblia, né? Desde os fundamentos, aqui na nossa EBD, que a obra missionária principalmente ela é sustentada por os recursos que vêm da igreja, que vêm dos irmãos hoje, né? Jesus Cristo disse para os seus discípulos, vão por todo mundo e peguem esse evangelho, mas vão como? O apóstolo Paulo, de várias empreitadas, ele solicitou apoio financeiro das comunidades por onde ele passava. Então, essa responsabilidade, ela é da igreja, ela é nossa. Então, a responsabilidade financeira da igreja e da manutenção da igreja e da obra missionária da igreja. E um outro aspecto importante que eu gostaria de ressaltar nessa manhã é com relação à purificação do sacerdote, para que fosse oferecido o culto, né? E a gente observa um texto importante agora que o próprio apóstolo Pedro, na Era da Graça, já lhe diz que, se dirigindo à igreja, né? Vós sois nação santa, sacerdócio real e povo adquirido. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que agora nós, individualmente, somos considerados sacerdotes também. Então, nós temos a responsabilidade individual de nos apresentarmos a Deus. Então, é importante, melhor, é fundamental que nós, agora, quando nos apresentemos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, nós tenhamos uma vida santa, uma vida correta, uma vida de acordo com os propósitos e com os princípios de Deus. Então, a partir desse momento, a partir do sangue do Cordeiro que foi derramado, iniciando assim a nova aliança, esse acesso ao Pai é feito pelo sangue de Cristo e agora nós também temos essa responsabilidade como sacerdotes individuais. Então, eu peço a Deus que nos abençoe essa tarefa, né? Que nós possamos estar conscientes do nosso dever, né? Do nosso ministério como adoradores, como cristãos e como sacerdotes que somos também. Fazemos a ligação com Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Esse Cordeiro que foi morto de uma vez por todas e para livrar o mundo de todo o pecado, tá bom? Eu desejo que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e com aquilo que de repente eu possa ter me esquecido ou ter falhado, que Ele possa estar tendo misericórdia da minha vida e da vida dos irmãos também, tá bom? Deus nos abençoe mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, agradeço ao irmão Mike, a nossa EBD e a nossa igreja também. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.